Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí com mais um programa 7-1. Hoje, para falar da rodada do Brasileirão, última rodada aí do primeiro turno. A gente sabe que tem um monte de time aí com jogo atrasado, que vão pagar aí ao longo desses últimos meses aí de campeonato. Mas o negócio é o seguinte: o primeiro turno do Campeonato Brasileiro está chegando ao final. Então, vamos ver quem vai ficar na ponta, quem está na briga, como é que vai ficar a zona de rebaixamento. E vamos dar uma passada rapidinha aí na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana também. Então, você já sabe, já chega logo fazendo a sua inscrição no canal, dá seu like maneiro, faz o seu comentário, compartilha aí com seus amigos nos grupos de WhatsApp aí. Fala aí, ó, o que a rapaziada tá falando aí do Campeonato Brasileiro, quem é que tá no destaque, quem é que tá devendo. Enfim, vamos que vamos, galera. Vamos rolar a bola logo. Estou aqui hoje com Gustavo Queiroz, Luiz Fernando e Vitor. Nosso amigo Léo. Léo tá aí cheio de compromisso. De repente, pode ser que ele ainda dê uma canjinha aqui no programa de hoje. Mas vamos que vamos. Galera, vamos começar o programa falando rapidamente aqui de Copa do Brasil. Nós já tivemos aí o São Paulo como primeiro classificado. Palmeiras abriu vantagem sobre o Bragantino. Flamengo, Cuiabá também conseguiram bons resultados. O Internacional, enfim. O Santos foi o único que tropeçou em casa até o momento assim, dos times de maior expressão. O Corinthians também, né? Opa, tá chovendo aí, hein? O que você tá aprontando aí, Gustavo? Só porque o Santos empatou, você já tá botando essa barulheira aí no programa, pô? É você que tá fazendo bagunça? Eu não, é o ônibus ou caminhão do lixo, qualquer coisa que está passando aqui perto. Ah, então tá bom, beleza. O Corinthians também, o Luiz lembrou bem. Mas, Gustavo, começo com você. O Santos não conseguiu prevalecer aí nessa primeira partida. O que você poderia falar a respeito desse jogo? Olha, são várias coisas para serem faladas, mas é o seguinte, tá perdido, tem perigo, não sei. O Santos já ganhou lá no Ceará esse ano, né, no Campeonato Brasileiro. Faz 10 anos que o Ceará não ganha uma partida do Santos. Nesse retrospecto, acho que são 7 vitórias do Santos e 2 empates, né? O Santos começou o jogo, né, num horário diferente, às 4 da tarde da quarta-feira, e começou bem. De um dia sem sol, né, Gustavo? Pois é. E começou para cima, né, tentando jogar bola, mas enfim, foi ineficiente, não conseguia finalizar. Enfim, o Santos depende muito da inspiração do Marinho. Tá desse jeito. O Soteldo, que outrora estava jogando um bolaço, não está mais desempenhando tão bem assim. Espero que volte a performar bem rapidamente, porque não está... Tem alguma coisa a ver com essa negociação que ele estava envolvido aí? Tem rumores sobre isso? Olha, tem rumores e coisas extracampo, né? Pode ser isso, pode ser alguma coisa, algum ruído com o Cuca também, porque o Cuca tem tirado ele, né, de campo em alguns jogos, substituído. Deu aquela declaração de que seria o último jogo do Soteldo antes de qualquer desfecho oficial. Então, é o que se fala, mas, enfim, entre boatos e boatos, você escolhe o que, né, a tua verdade. Mas, assim, o Santos dentro de campo, cara, se por um lado a chegada do Cuca deu um gás no time, houve uma mudança nítida, né, de ambiente, de quando era com o Gesualdo para a chegada do Cuca, deu um up lá no time. Só que, apesar dos resultados, né, o Santos não vem jogando tão bem. Tem conquistado alguns resultados, mas o futebol, cara, tá feio. Muitas vezes o Santos faz um gol no começo do jogo e volta para trás, volta e fica só tomando sufoco, aquele sufoco. Cara, eu acho que contra-ataque, ele é recurso, você precisa treinar ele. Mas contra-ataque não é esquema de jogo.
Sim. Você não pode pautar um jogo inteiro, 90 minutos, em contra-ataque. E muitas Afinal vezes... de contas, não é time pequeno, né? Que joga por uma bola, né? Pô, exatamente. E alguns jogos que, de repente, o Santos está com Ó, já vários tem gente atacantes, zombando né? aí, ó. Imagina assim, você com 5 atacantes dentro de campo, é praticamente bola da defesa para o ataque. E, enfim, é aquele problema que eu venho falando, acho que ao longo da nossa breve história aqui de 7-1. Existência de 7-1, né? O meio-campo do Santos não cria, não marca, ou seja, você precisa povoar, precisa reforçar. Você tem 2 pontas que jogam extremamente abertos, né? Com o Soteldo, ele joga na linha lateral, o Marinho na outra. Quem é responsável por criar a jogada com eles são os 2 laterais, porque o meio-campo não faz essa armação, não participa da criação. Então, as jogadas do Santos são extremamente concentradas nas laterais do campo. E aí fica contando com a performance do Marinho, né? Que vem jogando muito bem de verdade. E aí, aquela coisa, né? Pega a bola, dribla 1, dribla 2, dribla 3, tenta um mini-míssil aleatório para fazer um gol. Já fez vários, né, nesse campeonato, mas não pode ser o único. Contar só com isso fica complicado, né? Exatamente. Aí o Caio Jorge, ou qualquer centroavante que seja, independente de ser bom, de ser ruim, de estar fazendo gol, o cara fica sozinho no meio de campo, ali no meio da área. Com as jogadas concentradas para laterais, o cara só fica ali esperando por uma bola. Ele não consegue jogar. Não tem meio de campo que chega para fazer tabela. Ninguém se aproxima do Caio Jorge, ou do Raniel, ou de Marcos Leonardo, qualquer um que esteja lá. E diante dessa complexidade toda, eu te pergunto, apesar de você, na sua introdução, já ter falado a questão de retrospecto, você, na condição de torcedor, passa o Santos ou ele fica pelo caminho? Dá para passar. Dá para passar. Pode dar Ceará? Pode, mas não põe medo, não. Vamos aguardar. Essa história do Soteldo, Rafael, só para completar, ela me lembra muito, a gente não sabe se tem alguma coisa a ver ou não, mas ela me lembra muito o começo de 2019, o Dudu, onde todo mundo falou que já estava vendido para a China, aí do nada não foi mais e passou pelo menos um mês e pouco jogando nada. Eu lembro que a torcida começou, se quer ir embora, vai embora logo, para ficar na mapa. Então, mas Ô, Vitor, já a gente fala do seu Palmeiras aí, deixa eu chamar o Luiz primeiro. Porque, Luiz, olha só, você tá aí com esse sorrisão, todo prosa, São Paulo já é o primeiro classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Mas aí eu te pergunto, foi legal tomar 5 gols do Fortaleza nesses 2 jogos? Isso comprova o que eu falei na primeira expectativa que a gente fez sobre esse campeonato, né? Que São Paulo e Fortaleza seria uma incógnita, porque o Fortaleza tem demonstrado ser um time bem compacto, bem interessante, bem ofensivo, e eu falei, não sei se São Paulo passa, não sei se vocês se recordam disso. Sim. Eu fiquei muito feliz pelo seguinte aspecto. Foram 2 jogaços, né? Foram muitos gols, o jogo emocionante até o final. É lógico, o São Paulo bobeou no segundo jogo, fez 2-0 e quase entregou a paçoca. E aí o torcedor fica aqui, que nem eu, no desespero, né? Porque o Fortaleza ia lá e, bum, fazia gol. Aí tinha que torcer para o São Paulino fazer o gol, né? Não dá para ser assim, né? E aí, de repente, assim, eu estava acompanhando pela internet, não aparecia mais o do Fortaleza, né? Ficava naquele 9-9-9, falei, agora a chance de... Porque não parecia que tinha perdido o pênalti. Aí, quando saiu 10, eu aliviei, mas, foi complicado. Mas, assim, isso eu acho que é um bom passo, porque o Fortaleza se mostrou realmente um time muito forte, e passar pelo Fortaleza significa que o São Paulo ficou bem, está bem nesse campeonato. Boa. Cara, agora me chama a atenção nesse jogo, São Paulo bater 10 pênaltis e fazer os 10. Então, não, os 2 times. Os 2 times. Os goleiros não pegaram um. Mas eu vou te falar... Muito bem batidos, mas os times...
Você viu os pênaltis? Eu vou te falar. Eu não vi. Eu vi a disputa. Muito bem batidos. Eu falei assim, não parece Brasil. Não, tiveram pênaltis muito bem batidos. Agora, eu vou dar uma de corneteiro aqui. Eu também. Aquele goleirinho do Fortaleza, ele teve uma série de pênaltis que ele só pulava para o lado direito, querendo adivinhar o canto. Ele não esperava nem o jogador chegar próximo da bola. E assim, obviamente que o pênalti que o Fortaleza perdeu foi mérito total do Thiago Volpi. O Thiago Volpi, em 2 ocasiões, ele não saiu imaginando que os jogadores fossem bater no meio. Pelo menos ele demonstrava uma estratégia mais concreta, pensada para participar ali da disputa de pênaltis. Já o goleiro do Fortaleza, não. Você via que ele se jogava toda hora para o lado direito. E aí ou outro... E, Renato, chama atenção nisso, é que todos os times, ou pelo menos todo mundo tem divulgado, é que tem um centro de inteligência, né? A avaliação do scout, do desempenho, como que os caras batem do outro time, e o cara já pula antecipado para qualquer lado. É, isso aí. Fala aí, Vitor, manda tua corneta aí. Não, eu concordo com o que você falou. Eu acho que assim, foram pênaltis bem batidos. Eu não lembro de ter nenhum pênalti que fala, nossa, esse ele bateu mal e deu sorte de entrar. Mas assim, eu acho que faltou ali para os dois lados um verdadeiro goleiro pegador de pênalti. Sabe, assim, um Rogério Ceni, um Cássio, um Fernando Praz, um goleiro de pênalti. Eu acho que assim, se tivesse um goleiro pegador de pênalti ali, um ou outro tinha conseguido. Teve alguns pênaltis, eu acho que assim, tinha total condição de pegar. Não foram mal batidos, mas dava para pegar. É que teve uma ajudinha boa aí. Então, mas eu já olhei eu já estava olhando pelo outro lado, Victor. Os caras bateram bem na bola. A bola ia bateram, Luiz. Então bateram. ia com muita força. Então é difícil ir rápido na bola, né? Ainda mais com essa nova regra que tem que ficar com o pé na linha. Mas quando eu faço essa crítica ao goleiro do Fortaleza, foi justamente pelo seguinte: a partir do momento que você vai para a bola, e se você tem uma estratégia, cara, você espera um pouco, você retarda um pouco a tua saída. E aí você tem uma probabilidade, nem que seja por frações ali de segundos, de escolher, ter uma melhor opção de escolha. Então, assim, foi mérito do São Paulo. Eu acho que o papel, o Fortaleza fez vendeu muito caro essa vaga. O São Paulo avança, mas eu vejo um São Paulo extremamente cheio de defeitos, cheio de problemas. E como na próxima fase também vai ser sorteio, isso chama um pouco a atenção, porque, por exemplo, se pega uma equipe que tem uma postura defensiva ou um sistema defensivo um pouco mais ajustado, para o São Paulo fazer gol vai ser complicado. E, enquanto isso, o São Paulo mostra algumas falhas defensivas. Vitor, primeiro jogo, Bragantino 1, Palmeiras 3. A vaga está garantida? Garantida é uma palavra muito forte, bem encaminhada, eu diria. Eu acho que sim, foi mais um adversário fraco, né? Como nos últimos que o Palmeiras conseguiu a vitória também. Eu vejo muita gente falar, não dá para dizer que já mudou tudo porque os adversários são fracos, mas assim, eu acho que já está dando para ver grandes diferenças assim, desde que o André assumiu depois da saída do Luxemburgo. Eu acho que cada vez está ficando mais claro como o Palmeiras perdeu 10 meses de trabalho nesse tempo que ficou com o Luxemburgo. Acho que a coisa poderia estar muito melhor encaminhada, parece que o time está, assim, nesses últimos 3 jogos já parece que é outro time, na questão de treinamento, sei lá, parece que faz 3 jogos que passaram a treinar. É o português claro. Entendi. Faz 3 jogos pararam em Bogotá. Entendi. Pode ser também, pode ser, mas assim, até 3 jogos atrás o Palmeiras era um time que, assim, fazem 3 jogos que ganhou de times fracos, mas antes disso era um time que empatava até com os times fracos. Isso quando empatava, né? Queria fazer 2 considerações. A primeira é que time fraco também ajuda a gerar ponto e sequência de vitórias, mesmo com time ruim, ajuda a elevar a moral da equipe, enfim.
é importante jogar contra time pequeno também, contra times fracos. Desde que você faça o seu resultado, né? Exatamente. E a outra coisa que eu queria botar na roda aí, diante dessa questão que o Vitão levantou, de jogador querer derrubar treinador, cara, se você vender um resultado, você pode até ser preso. É crime, porque você está manipulando o resultado de jogo, tabela. Isso tem uma série de impactos em diversas áreas. Aí, quando o jogador decide boicotar o treinador, ele não está só boicotando o treinador nesse sentido. Ele está manipulando o resultado. Eu vou entregar o jogo. Está boicotando o clube dele. Está boicotando o clube, está boicotando, enfim, está manipulando o resultado, tabela. Seria hora do clube boicotar o salário também, né? Está prejudicando os patrocinadores, está fazendo o torcedor de trouxa, a imprensa de trouxa. Gustavo, eu sou radical. Eu acho que, nesse caso, se a gente nota esse total descaso, né, ou malandragem, tem que mandar embora com justa causa. Eu sou a favor disso. Acho que falta pulso disso. Jogar futebol. Da prática esportiva. Falta pulso. Agora deixa eu só saindo. Eu quero saber o seguinte, Renato. E essa vitória magra do Flamengo, hein? Rapaz, olha só, vamos lá. O que eu pude perceber no jogo ontem, no primeiro tempo o Flamengo fez uma boa partida. Ele teve mais ações que o Atlético Paranaense, apesar do Atlético ter criado uma ou outra oportunidade. O Flamengo conseguiu o gol. Esse foi um jogo que praticamente encerra aquela maratona de jogos que o Flamengo fez agora no mês de outubro e consegue sair dela de maneira invicta, que era algo até então inesperado e impensável para todo e qualquer torcedor do Flamengo. E eu acho que no segundo tempo o Flamengo meio que tentou administrar a vantagem conseguida. E aí correu riscos. Teve lances agudos que o Atlético criou, teve o pênalti, que aí contou com a sorte da boa atuação, a sorte e a boa atuação do Hugo. Enfim, mas a visão que eu tenho dessa partida é o seguinte: em função de tudo isso que eu falei, desse mês louco, eu acho que o Flamengo, o grupo ali em campo, sentiu que podia dar uma pisada no freio. O que nem sempre é uma boa estratégia, volto a falar. E sentiu que, em função do momento que o Atlético passa, dificilmente reverteria um placar no Maracanã. Ou seja, eu acho que a classificação, da mesma forma que o Vitor falou do Palmeiras, apesar do Flamengo não ter construído essa vantagem, a classificação do Flamengo para as quartas de final está bem encaminhada. Agora, vale lembrar o seguinte: o próximo jogo, o Atlético vem como franco atirador, kamikaze. Perder de 1, perder de 10, já tinha perdido o primeiro jogo. Ou seja, vai precisar arriscar tudo para tentar a classificação. Além desses resultados, pessoal, a gente teve aí Internacional ganhando do Atlético Goianiense. Em Goiânia. Em Goiânia. Tivemos também a surpreendente vitória do Cuiabá em cima do Botafogo. Não digo surpreendente. Também nós falamos sobre isso. Todos nós somos categóricos de falar que o Cuiabá ia passar. Não. Eu falei, eu lembro que quando a gente comentou isso, eu disse que o confronto era a incógnita desses confrontos aí. Eu apostaria em Botafogo e Cuiabá. E o mais ali parelho seria Flamengo e Atlético Paranaense. Seria natural apostar no Botafogo, porque é um time que está na Série A. Mas pelo que o Botafogo vem performando, por tudo que vem acontecendo lá, o Botafogo está seguindo o roteiro da Série B e o Cuiabá vem performando muito bem na segunda divisão. Está jogando muito bem. Teve uma sequência ruim aí de 3 jogos sem vencer,
mas chegou a ser líder, está ainda entre os classificados para a Série A. Eu acho que eles têm tudo para subir e hoje, em termos de futebol, tá melhor do que o Botafogo com toda certeza. Não, e ainda pingaram essas notícias aí da crise financeira do Botafogo, essa história toda do Felipe Neto aí. Alô, Felipe Neto, aí dá uma moral pra gente aqui no canal 7x1 também, pô. E o seguinte, a gente ainda não tem o resultado de Grêmio e Juventude, e temos um outro resultado também que aí vai gerar barulho. Eu pergunto para vocês, na lata, Corinthians vira e se classifica contra o Coelho ou não? Gustavo, vai você. De cá, na lata. Não. Luiz? Sim. Vitor? Para mim, não. 2-1 pro não. Para mim também eu acho que essa paçoca aí vai cair. A não ser que no jogo da volta aconteça como já aconteceu em inúmeros jogos de mata-mata, o time que está em desvantagem faça aquele gol com 5 minutos de jogo, meu irmão, e joga todo mundo lá atrás. Aí muda o enredo, coisa e tal. Mas, como eu não vou aqui fazer exercício de futurologia, de dizer como é que vai ser o jogo... O Corinthians vem jogando muito mal há muito tempo, uma série de problemas, ganhou 2 jogos recentemente, mas muito mais por causa de sorte de jogada, de falha de marcação, saída errada de goleiro. O gol que dá a vitória ao Corinthians contra o Vasco é o tipo de gol que você vê que quando a fase tá ruim para Esse contra o Atlético Paranaense, cara, também foi ridículo. Mas contra o Atlético Paranaense, pelo menos era uma jogada construída e ficou naquela coisa da linha do VAR. Agora, não tô nem falando da questão da linha do VAR. Eu tô falando mesmo de erro de saída de bola, de marcação. O goleiro saindo de um jeito que não faz sentido. Se ele tivesse ficado embaixo da trave, não tinha saído aquele gol. Enfim, o Corinthians ganhou 2 jogos, bom para eles, conseguiu dar um sossego, um suspiro aí na tabela, porque estava beirando o rebaixamento, a zona de rebaixamento, chegou a figurar ali, mas não empolga não, cara, não vai dar jeito. Beleza, trouxe o Fábio Santos ali na zaga, para a lateral esquerda, que deu uma experiência ali, só que não é o suficiente, cara, não vai fazer chover. Então, e o Corinthians, rapidamente, né? Você está falando do Campeonato Brasileiro, ele está em 13º, mas tá 3 pontos do... tá complicado. Vai brigar para não cair, sim. Eu não acho que passa pelo América. Perdeu agora o Mantuan, né? Que não sei se vocês viram. Se lesionou na seleção sub-20, né? Perdeu o cara. O ambiente tá destroçado. Todo mundo cobrando o Cássio, cobrando o ídolo, cobrando todo mundo. E é aquilo. Uma coisa é time que está acostumado com bate e volta em Série B. Todo ano, um ano cai, um ano sobe, um ano cai, um ano sobe. Então, assim, mais um ano ali. Agora, quando você pega um time grande, a hora que entra ali, para você ter o psicológico suficiente para atirar, é muito mais difícil do que um pequeno. Cara, o Cássio deu uma declaração numa saída de jogo aí, né, que foi pesada, que ele falou, né, inclusive, que se não tá bom, ele pode ir embora, pode tomar outro rumo. Ou seja, se o jogador... na saída do jogo contra o Flamengo, após a derrota de 5-1. Exatamente. Então, assim, se o clima tá ruim, o cara não... Aliás, não só ele, mas outros jogadores não estão... não tem aquela alegria de chegar e treinar. Nossa, vou encontrar meu amigo, vamos treinar junto, vamos fazer isso, fazer aquilo, já pensar jogada, vamos pensar no jogo, sabe? E trabalhar junto com o técnico. Cara, o Corinthians está num roteiro bastante catastrófico. Perigoso. Pesado. Pessoal, olha só, vamos para a nossa pitaqueira aqui do Campeonato Brasileiro. E aí, no finalzinho do programa, a gente dá só uma rápida pincelada na Copa Sul-Americana. Tem a participação aí de 3 brasileiros. E aí a gente fecha com a Copa Sul-Americana. Vamos começar aqui. Luiz, já está com papel e caneta aí para anotar nossos pitacos da 19ª rodada. Olha que rodada interessante. Cara organizado. A gente vai ter que fazer aí. Eu quero saber o que vai ganhar
o melhor do primeiro turno aí, do nossa pitaqueira. Tá bom, beleza. A gente começou nossa pitaqueira ali mais ou menos por volta da 10ª rodada. Vamos ver quem é o pitaqueiro mora aqui do canal 7x1. Mas vamos lá. Pessoal, ó, para a gente ser breve, rodada começa no próximo sábado, às 17 horas, no estádio Newton Santos, Botafogo e Ceará. Botafogo aí, depois dessa derrota para o Cuiabá, tentando se acertar em campo, enfim. O que vocês acham aí? Vai dar quem? Vitor, começa você. Botafogo e Ceará, eu acho que diante desse jogo aí contra o Cuiabá, com essas declarações, né, diretor do Botafogo falando que o clube tá falido, ainda mais parte psicológica, eu acho que eu vou colocar 1-0 Ceará. 1-0 Ceará. Gustavo? Jogo aonde? Aqui no Rio. Então vai ser só 2-0 pro Ceará. 2-0 Ceará. Luiz? Bom, eu vou falar que vai ser 1-2 para o Ceará. 1-2 para o Ceará. Como diria o Gustavo, gol de... Fala aí, Gustavo. Quem vai fazer o gol do Botafogo, Gustavo? Do Botafogo? Vai ser o Matheus Babi, então. Eita, e pelo Ceará, um gol do Ibrahimovina e outro do Kleber. Eita, fera. Eu vou de 0-1. Vou de 0-1 também. 0-1. Passando aqui, ó, logo depois, ó, se o Botafogo tá desesperado, o Corinthians também não tá nada bem, a gente acabou de falar disso. Corinthians e Internacional, pega o líder em Itaquera, na Neoquímica Arena. Luiz, quanto vai ser? Olha, pelo jogo que a gente viu aí do Copa do Brasil do Inter, eu vou falar que vai ser 2-0 Inter. 2-0 Inter. Vitor? Concordo. 2-0 Inter, 2 do Galhardo. Eita. Ô, louco, esse é... Aliás, o Galhardo, depois a gente tem que fazer um programa só dele, hein? Porque a gente imaginou que ele não fosse chegar aí aos 20 e poucos gols, ele já tá queimando nossa língua. Pois Gustavo? 2-1 Inter. 2-1 Inter. Opa, peraí que eu anotei errado, só um segundo. 0-2. 2-1 Inter. Oh yeah, baby. Pode ir, Renato. 3-1 Inter. Os palpites do Léo vão aparecer no programa com os créditos do Gustavo. Isso. Caso ele mande a tempo. Vai mandar. Depois a gente passa para Couto Pereira, Coritiba e Atlético Goianiense. Rapaz, esse goleiro do Atlético Goianiense, o que ele gosta de entregar não tá no mapa. Vamos lá. Gustavo, começa. Vai dar Dragão, cara. 1-0. 1-0 Dragão. Luiz? Putz. Eu vou jogar 1-0 Curitiba. 1-0 Curitiba. Vitor? Eu acho que essa rodada, toda rodada eu falo, esse vai ser o jogo feio da rodada. Eu acho que nessa rodada teremos 2. Um deles é esse, 0-0. 0-0. 1-1. 1-1. Palpites equilibrados, hein? Uma vitória para cada lado e 2 empates. Pois é. Ainda no sábado, fechando ali, aquela soirée, né? A última sessão. Fortaleza e Fluminense, lá no Castelão. Luiz, vai. 2-1 Fortaleza. 2-1 Fortaleza. Vitor? Eu apostaria numa vitória do Fortaleza também, mas o Fluminense me surpreendeu aí no último jogo com o Santos. Fez 3 gols no Santos, eu vou colocar 2-2. 2-2, Gustavo. Também ali faz vários, né, então. Eu acho que vai ser Fortaleza 1, Fluminense 2. Gustavo, tô contigo, tô nessa, 1-2 também. Abrindo os trabalhos no domingo, Maracanã, Flamengo e São Paulo. Eu vou dar um palpite por último. Tá, essa eu começo. 2-0 Flamengo. Vitor?
Eu acho que o São Paulo tem ido muito mal na defesa nesses últimos jogos, daí tá tomando muito gol, e time com defesa que toma muito gol contra o Flamengo é perigoso. Então eu vou colocar 3-1 Flamengo. 3-1. Gustavo? Pô, cara, eu acho que esse vai ser um placar difícil de acertar, viu? Vai ser um bom jogo, inclusive. E, sei lá, vou torcer para ser um monte de gol. 3-3, vai. 3-3. Mas, porra, diante do que ele viu com São Paulo e Fortaleza, ele não tá de todo errado, não. Mas falta o Léo aqui para meter uns 4-4, uns 5-4. 6-6. Não, aí, Vai, nesse Luiz. jogo, o Léo colocaria 5-0. Bom, eu vou jogar 1-2 São Paulo. 1-2 São Paulo. Olha, rapaz, tá confiando no Brenner. Olha ele aí. Ó. Tem que confiar, porra. Tá certo. Se eu não confiar no meu time, vou confiar em quem? No Flamengo? Não, tá certo. No Vitor? É isso aí. Ó, saindo do Maracanã, a gente faz um voo aí para Recife, na Ilha do Retiro. Esporte e Atlético Paranaense. Vitor, esse vai ser o outro jogo feio da rodada? Não é, mas a hora que eu olhei aqui, eu falei, também pode ser. Mas não, esse eu vou colocar 1-0 Atlético. 1-0 Atlético. Luiz? Mas vai ser puxado para assistir esse também. Pô, esse jogo aí eu vou colocar 1-1. 1-1. Gustavo? Sport 1-0. Sport 1-0. Gustavo, tô contigo também. Atlético Paranaense vai ver aí como é que vai se manter aí na Copa do Brasil e deve levar um time alternativo, porque não é fácil você sair do Paraná e ir pro Recife e depois ainda voltar para o Rio de Janeiro para concluir a Copa do Brasil. Não tinha pensado nesse detalhe, mas faz sentido. Tô contigo. 1-0. Mas independente disso, o Atlético Paranaense com o time titular, cara, já é candidato ao rebaixamento. Diante de todas Não, eu sei, mas assim, eu acho que em função do resultado, conforme eu falei, do resultado negativo na Copa do Brasil e em casa, eu acho que, e por mais que esteja perigando aí no Campeonato Brasileiro, deve mandar um time alternativo para poder voltar e fazer o segundo jogo com o Flamengo aqui no Rio. E aí a gente tem também, ó, depois aí, Gustavo, agora é contigo. A bola é para você. Santos e Bahia na Vila Belmiro, domingo, 6h15. Santos se reencontra com a Vitória, vai ser 4-1. 4-1, ó, pá. Botou um caminhão de gols aí. Vitor? Eu tenho confiado muito no Santos, ele tá me decepcionando nesse bolão. Então eu vou colocar 1-1, com gol do Marinho. Mas então, Vitor, se decepcionou tanto, tá na hora de dar certo. É verdade, né? Quanto mais você erra, mais perto você tá de acertar. Exatamente. Ai, muito boa. Luiz, vai lá. 2-1 Santos. 2-1 Santos. Para mim vai ser um jogo com algumas alternativas, então vou botar aí 3-2 Santos. Agora que eu quero ver. Vitor, é esse? É esse. Nossa Senhora. Esse vai ser puxado, hein? Esse vai ser puxado, então começa. Goiás e Vasco em Goiânia. Também 0-0. 0-0, nossa. Crê em Deus, Padre Ave Maria. Gustavo, vai lá. Cara, se desse para ser resultado negativo, eu apostava, viu? 0-0 é um resultado plausível, mas sei lá, vou dar 1-1, vai. 1-1. Luiz? Eu vou pôr 0-1 para o Vasco. 0-1 para o Vasco. Porque eu vou de 1-1. O Vasco teve uma vitória aí no meio da semana, então eu acho que eles vão estar pilhados aí. Nossa Senhora. Pilhada. Eu vou com o Gustavo, 1-1 também. Ainda mais depois da série de entrevistas que a gente fez com os jogadores do Vasco, os caras estão ouvindo, recordando a época vitoriosa do Vasco, então eu acredito que eles vão jogar pela gente aí para a vitória. Ô, Vitor, agora não tem jeito, agora eu começo com você.
Agora é comigo. Palmeiras e Galo. Um teste bom aí para ver se o Palmeiras está nessa franca evolução, nessa franca recuperação aí. Eu acho que não existia momento melhor para o Palmeiras pegar o Atlético. Que nos últimos, aí, desde o começo do campeonato, é a melhor fase do Palmeiras e a pior do Atlético. Então, Sim. vou colocar 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Gustavo? 2-2. Porra, Gustavo tá roubando meus palpites. Você que tá indo na rabeira. Você quer ganhar meu prêmio, é isso? Não. Posso já colocar, Renatão? De você, Pode, 2-2. Eu vou jogar que nem o Vitor, 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Na verdade, ia pôr uns 4-0 pro Galo, mas como o Vitor vai ficar triste, que tá chegando o aniversário dele, eu preferi ficar de leve. E fechando a rodada no feriadão, né? O Palmeiras e Atlético também é no feriadão, no feriado na segunda-feira, dia 2. Fechando aí a rodada, Grêmio e Bragantino. Eu vou palpitar 2-0 pro Grêmio. Luiz? 2-0 pro Grêmio também. 2-0. Vitor? Eu acho que vai todo mundo empatar nesse jogo de palpite. Para mim também, 2-0 Grêmio. 2-0 Grêmio. Gustavo vai pra botar logo 6-0, né? Aquelas coisas dele. O Bragantino ainda. Não, mas óbvio que eu vou votar no Bragantino. 2-1 Bragantino. 1-2. Aceitar também. Pô, o Bragantino, coitado, não consegue fazer quase consegue fazer um gol. O Gustavo tá botando para fazer 2. Tá bom. Aí a gente olha a tabela, né, e fala assim, e tem time pior, hein? Não, essa confusão da tabela aí de ter gente ainda com 16 jogos, 17, 18, enfim, isso causa uma confusão danada. Por exemplo, o Vasco e Goiás tem 16 jogos. Aí tem uma série de times com 17 e outros com 18. Então, se a gente parar para pensar... O Fortaleza tem 16 e o São Paulo tem 15 jogos. Olha que loucura. Essa brodagem do São Paulo aí com a CBF é que tá legal pra caramba, né? Adia um jogo aqui, adia outro. É aquilo que a gente falou. Se o Bahia tem um jogo a menos que o Corinthians, o Botafogo tem um jogo a menos que o Corinthians e 2 pontos a menos. Sim. Aí vem o Vasco com dois jogos a menos e 3 pontos atrás do Corinthians. Atlético Paranaense tem um jogo a menos que o Corinthians, 4 pontos, 5 pontos atrás. Mas, o Corinthians tá realmente no bico do corvo ali. Eu vejo o seguinte, essa combinação com todo mundo conspirando a favor e todo mundo ganhando, eu acho muito difícil. Mas que a situação do Corinthians é complicada, Pessoal, fechamos aqui a rodada, vamos passar rapidinho aqui pela Copa Sul-Americana. E na estreia da Copa Sul-Americana, depois de tomar aquele coco e ser eliminado na primeira fase da Libertadores, Fernando, eu te pergunto, o São Paulo consegue avançar na Sul-Americana? Eu acho que consegue. Eu acho que o jogo de ontem foi um jogo bom do São Paulo, por mais que ele tenha perdido, né? Acho que foram pelo menos 2 gols, foram erros do time. E o terceiro é aquele famoso erro que já é característico do São Paulo de bola aérea. Então, quer dizer, o São Paulo tomou 3 gols que poderiam não ter tomado. E meteu 2 bolas ontem na trave. Fora os gols do Brenner, né? O Brenner tá jogando muito. Eu acho fazendo gol, garoto. Eu acho que é possível o São Paulo, sim, fazer o resultado aqui no Morumbi e ganhar do Lanús. Para você, Gustavo, São Paulo passa? Cara, eu acho que tem grandes chances da gente ver mais uma boa entrevista do Diniz no final do jogo, dizendo que o São Paulo ganhou no segundo tempo, que o São Paulo jogou melhor, que fez isso, fez aquilo, e vai sair da Sul-Americana também, cara.
Eita, fera. Mas, tô com o Luiz quando ele fala do Brenner, ou seja, o São Paulo tem que apostar na molecada, viu? Só fazer Se os veteranos estão jogando bola, sobe a molecada de Cotia aí, porque tem revelado bons talentos aí nos últimos tempos. E só fazer uma outra colocação, o São Paulo ontem fez 1-0, tomou a virada e em 3 minutos ele empatou. Quer dizer, ele mostrou uma reação que até pouco tempo atrás ele não tinha. Tomava um gol e não reagia. Então, isso que eu gostei de São Paulo. Quer dizer, continuou jogando para cima e teve essa reação que não era característica dele. Bom, e para você, Vitor, São Paulo avança aí para a segunda fase? Para a próxima fase da Sul-Americana? Eu acho que o São Paulo, assim, ele tem mais chance. Assim, se você me perguntasse Copa do Brasil e Sul-Americana, eu acho que o São Paulo teria mais chance de passar na Sul-Americana do que na Copa do Brasil. Mas eu não sei se passa, não, porque o São Paulo está tomando muito gol, muita falha individual. Se eu não me engano, foi o Bruno Alves, eu acho que falhou ontem. Não, e o Daniel Alves também, acho. Não, mas na hora do gol, não lembro qual dos dois zagueiros, foi o Bruno Alves ou o outro Diego Costa. Acho que foi o Bruno Alves. Se não me engano, já faz 3 jogos já que ele comete falhas que resultam em gol. Então, eu acho que o São Paulo está tomando muito gol e numa eliminatória, assim, num mata-mata que nem esse, contra time sul-americano, às vezes você bobeou, tomou um gol ali no começo do jogo, é difícil para reverter. Então, assim, eu acho que tem chance, ainda mais porque não tem essa questão do gol fora, né? Mas, na verdade tem, mas o São Paulo fez 2 gols fora. Sim. Mas se eu tivesse que apostar minhas fichas, eu acho que não passa. Eu acho que passa sim. Eu acho que o São Paulo, por mais problemas defensivos que a gente até comentou aqui, eu acho que passa e, assim, acho o São Paulo que, igual você falou, Vitor, também poderia se agarrar mais aí na Copa Sul-Americana para tentar avançar e conquistar aí um título ainda nessa temporada, que não vai terminar esse ano, a gente sabe, vai terminar o ano que vem, mas eu acho que é uma oportunidade ímpar aí para o São Paulo. O mesmo eu já não posso falar do Vasco, porque o Vasco ontem conseguiu uma vitória nos últimos minutos contra o Caracas, apesar do Caracas também não ter feito nada. Caracas! O trocadilho de quinta série. Mas, enfim. Mas é assim que a gente se vê, né? E aí eu imagino o seguinte, que esse jogo é bem provável dele ir para pênaltis, e aí, meu amigo, a paçoca vascaína dá uma azedada. Mas não é nada gritante se o Vasco passar, eu acho que pode passar também, mas se eu tivesse de apostar, eu apostaria no Caracas. E vocês? Vai, Luiz. Eu acho que o Vasco passa. Acho que vai ser sofrido, vai ser naquela angústia, mas eu não achei o time do Caracas, eu achei tão pior que o Vasco. Não vou nem falar tão ruim, porque não. O que me faz não ter essa convicção da passagem do Vasco é justamente o futebol desempenhado. O outro time é muito pior. Deve muito, mas pelo menos é um time que vem da Libertadores. Então, assim, querendo ou não, tá ali, meu amigo, porque realmente para passar na Libertadores era mais complicado, apesar de ter feito uma campanha ridícula na Libertadores. Mas jogou pelo menos com equipes mais fortes. Então, é só por isso. O que você acha, Gustavo? Eu vou com o Luiz, cara. Eu vou torcer pro Vascão. É isso aí. Boa sorte, Vasco. Vitor. Eu acho que o Vasco consegue beliscar essa classificação. Eu estava vendo, na verdade, as estatísticas desse jogo. A gente conhece o Vasco, sabe quanto o Vasco tá mal, tá jogando feio. E mesmo assim, contra o Vasco, o Caracas conseguiu num jogo inteiro dar 4 chutes no gol, ter 33% da posse de bola e acertar só 61% dos passes.
O Vasco acertou 85%, o Caracas acertou 60%. Então, assim, eu não assisti o jogo ontem, eu não sei como que é o Caracas jogando, mas por essas estatísticas eu imagino que deva ser horroroso. Por ter esse resultado no primeiro jogo aí do 1-0, que você pode tentar segurar, eu acredito que o Vasco consiga passar. Beleza, beleza. E por último, pessoal, a gente tem o confronto entre Melgar, do Peru, e Bahia. O que vocês acham? Começa com você logo, Vitor, na lata. E agora, hein? Esse é difícil de chutar. Esse eu não faço a menor ideia. Mas eu vou acreditar. O jogo, na verdade, o primeiro jogo foi... Não, tá sendo em Lima e tá 0-0. Tá sendo lá. Então, se não perder, se pelo menos conseguir segurar um empate lá, eu acho que o Bahia consegue passar assim aqui. Jogando Beleza. aqui. Luiz? Então, eu tava olhando a estatística do jogo. É impressionante. O Bahia, com 50 minutos, conseguiu dar exatos 0 chutes a gol. Eita! Que fase. Então, e o outro time deu 2. Então, você passa para pensar, placar justíssimo, 0-0, tá muito bom. Os caras estão lá para conversar, qualquer outra coisa, porque não é possível. Menos para jogar bola, né? E assim, né? E o Bahia também não teve nenhum escanteio a favor. E o Melgar teve 5. Quer dizer, joguinho complicado. Tá duro, né? Tá duro de se ver. Duro. Não, não ter dado um chute a gol é impressionante. É uma coisa que, assim, não dá para acreditar. É complicado. Né? Gustavo, o que você acha? Então, não, peraí. Ué? Então, eu acho que, assim... Eu acho que o Bahia vai passar no jogo de volta, né? Pode, Gustavo. E aí, Gustavo? Tá lá. Eu vou torcer para o Bahia também. Aliás, o Bahia é um dos times que eu gostaria que fosse campeão dessa Sul-Americana. Então, bora Bahia, cara. Bora Bahia. Concordo. Eu confesso que realmente eu não tenho prognóstico. É muito Mas vai lá. Vamos lá, vamos ver se o Bahia avança. Porque eu vou te falar, eu vejo esse nível da Copa Sul-Americana e eu fico lamentando profundamente aquele jogo no Castelão Fortaleza Independente, que o Fortaleza estava ganhando de 2-0, estava passando e 40 e poucos minutos do segundo tempo o Independente fez o gol e pelo gol marcado fora de casa, o Independente avançou e o Fortaleza ficou pelo caminho. Mas enfim, é isso, pessoal. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana. Esse foi o nosso programa 7-1. Com o nosso meme. Eu não me engano. Meu coração é Frei Paulistano. E assim a gente termina mais um programa. Saudade do Frei Paulistano, cara. Ainda vou arrumar essa camisa. Tô esperando uma. Vamos falar lá com o Poiane, né? Isso, o Edu Silva também. Aí. Falou, pessoal. Aquele abraço, pessoal. Até a próxima. Não aí, esqueçam de curtir e dar um joinha. Se inscreve no canal, curtir, comenta e compartilha. Aquele abraço. Yeah, 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 yeah.